Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar mais um conjuntinho para ginástica hoje. Eu já fiz com calça e vou deixar abaixo na descrição do vídeo de hoje é com shortinho. Você que tem muito quadril, muita coxa, hoje eu vou fazer um truque para que seu shortinho não suba e vire uma calcinha. E também vai ter a saia junto, que assim você fica bem tranquila, faz seu exercício confortável e bem vestida. Os top vai ser com manga, mas também tem opção, você pode fazer sem ou com manga mais curta ou mais comprida, como você preferir. E se gostou, já se inscreve, deixa seu like, comente e compartilhe com as amigas. É um modelinho bem fácil e rapidinho de cortar e costurar. Vamos lá? Esse aqui é um suplex que eu vou usar. Ele tá com tem 1,20 m aqui. E ele é bem forte, bem grosso, eu gostei. E eu vou usar esse topper aqui, ó, pra fazer o top com manguinha, que eu vou fazer com manga comprida, tá? Aqui tá bom, a alcinha tá legal. Esse aqui foi um que eu já fiz e uso, gosto dele. Bem confortável e bem simplesinho. E vou depois fazer com a leg a parte do shortinho, que eu vou fazer shortinho. Não vou fazer comprido, né, que não vai dar, é pouco pra isso. Deixa eu colocar aqui. Eu vou dobrar aqui e tirar a parte costa primeiro. Quando você está cortando malha, aproveite o máximo do tecido, tá? Que aí dá pra fazer todos os pedacinhos. Costa aqui, ó, ele tem uma queda de ombro a 1 centímetro para cá, então eu deixo 2 aqui, ó, na parte de trás. Vou deixar aqui, ele tem um barrado esse aqui, mas o que eu vou fazer, eu não vou deixar barrado, eu vou colocar o elástico. Então eu vou deixar 4 a mais, que é a largura do meu elástico. Aqui eu tenho que puxar um pouquinho, ó, porque ele é um pouco franzido aqui. Então você puxa aqui pra deixar ele mais retinho. Deixa eu virar a frente, né? Porque eu estou... virar a parte das costas. E aqui na parte costa ele é menor, então eu vou empurrar essa parte frente aqui. E aí, ó, só fica a parte costa aqui. Você pode marcar com giz. Fica mais fácil. Aqui eu vou deixar um pouquinho só mais largo, tá? Agora aqui, deixa um de margem de costura, porque eu vou só embanhar, ó. Aqui eu só embanhei. Eu passei na minha galoneira, mas eu vou fazer na máquina comum. Pra vocês aí que estão na máquina comum, a gente consegue fazer, tá? Aqui, ó, com margem de costura. Vai ficar um pouco mais largo, tá? Aqui, ó, é caidinho, não é reto. Eu já retirei ali, mas ó, você deixa mais caidinho. Aqui na cava, ó, sobe uns 2 centímetros para a cava da manguinha não ficar tão grande, porque isso aqui é um top. Então, em vez de ficar aqui, você sobe 2. Aí você corta. Ó, subiu 2, por quê? Porque aí a cava não fica tão grande, porque top geralmente a cava é maior, né? Então aqui está bom. Aqui na parte das costas eu subo 1 e retiro pra terminando em nada, tá? Pra não ficar caído na parte de trás, assim fica melhor. Agora vamos tirar aqui a frente.
Se você tiver uma regata também pode, tá? Mas o legal é um top mesmo, que aí ele já tem elasticidade pra você acompanhar. Aí aqui eu vou retirar aqui na parte da frente, vou dobrar agora a frente. E a frente eu vou fazer, acho que eu vou fazer forrada a frente. Eu vou tentar fazer forrada. Tentar não, vou fazer forrada. Aqui eu deixo o mesmo tanto que eu deixei na parte costa, 4 a mais. Esse decote aqui pra mim tá bom, mas como as costas eu vou deixar bem caída, eu acho que eu vou deixar aqui menor, tá? Por quê? Porque aí ele não fica caindo no ombro, sabe? Então eu vou deixar mais canoa, bem aqui em cima mesmo. Aqui. Aí eu vou vir aqui retinho, porque tem queda de ombro. Vou abrir aqui, ó, porque pra cá vai ficar um pouco mais fechada. Que aqui a cava é bem aberta, porque é uma regata, mas eu não quero tão aberta. Vou fazer um pouquinho antes aqui. Porque vai ter manga, por isso que não pode abrir tanto a cava, tá? Aqui, ó, você já sobe 2, já tem um espaçozinho aqui, ó. Isso aqui. E aí segue reto aqui. Pronto. Aí a cava fica menorzinho. Se eu acompanhasse essa cava aqui, que é da frente, ia ficar muito grande. Então, só diminuir um pouquinho. Aqui acerta. Deixar mais curvadinho, olha, ficou bonitinho. Aí você vai vir aqui, aí aqui você olha, vê como que está a lateral, se tá boa aqui, ó. Aqui tá bom, aí vê o ombrinho também, daí você já acerta. Aqui, ó, pra ficar igualzinho. Achei que tem uma pontinha, então eu vou tirar essa pontinha aqui, ó. Pra ficar do mesmo tamanho, olha. Ficou bom, né? Então, fez isso. Eu vou tirar a frente de novo pra ficar forrado, que aí eu não preciso fazer acabamento no decote. E aí fica reforçado também. Pronto. Aqui ele vai ficar bem ajustadinho na frente e bem apertadinho com esse reforço, tá? De duplo. A costa não, a costa eu vou deixar só com barra mesmo. Vou mostrar como faz a barra. Agora vamos fazer a manga. Já vou tirar daqui, deixa eu ver de onde que eu tiro aqui. Aí eu dobro, aí dobro de novo pra tirar as duas ao mesmo tempo. Aqui. Pegar aqui a manga costa. A parte costa, ela tem queda de ombro, então eu dobro um. Então, aqui, ó, já posso marcar, ó, tá vendo? Marca a parte costa primeiro sempre, porque fica melhor, tá? Só inclinar aqui um pouquinho, que já dá certo. Tá vendo? Ó, tá vendo na lateral? Ela fica nesta posição, ó, aqui e aqui. Tá dando pra ver, né? Faz esse triângulo. Não é reto, você não vai fazer assim, né? Você vai inclinar um pouquinho aqui. Aí o ombrinho fica bem aqui. E aqui a ponta da lateral. Aí você marca. Tirando a parte costa, tá?
Vou abrir aqui essa dobra. Aí aqui você segue nesta posição, não é reto, tá? Você segue fechando. Quando você fecha aqui, fica mais ajustado. Se você quiser bem justinho, aí você mede aqui e deixa bem ajustadinho, né? Deixa eu ver quanto que ficaria no meu. Ah, o meu ficaria 16. Nossa, é muito. Eu vou pôr 18. Vai ficar com 9 aqui, tá? Também não precisa apertar tanto, né? Aqui tá bom. Aqui 55 com margem pra barra. Marca com giz, tá? Fica melhor. Eu tô esquecendo da pedrinha. Ai, que a pessoa adora esquecer, né, gente? Põe pedrinha. Põe pedrinha, fica melhor. Pronto. Agora aqui, ó, tá tudo costa. Aí você vai entrar um só, tá? Porque é malha, então você não precisa entrar muito. Entra um, termine nada em cima e termine nada aqui embaixo. Corta apenas esse tiquinho, ó. Começa fininho, entra um e sobe fininho. Pronto, ó, só pra ter a parte de frente. Marca com uma caneta. É importante saber a parte de frente, então é bom marcar. Pronto, frente e costa. Você vai dobrar aqui, ó, você vai ver que está um pouquinho menor, tá? Então, pronto. Aqui a gente já tem, né, a parte da blusinha. Eu não vou precisar de mais nada, tá? Aqui. Deixa eu ver. Não, mais nada, porque eu não vou colocar nenhum outro detalhe. É bem simples mesmo. Agora vamos fazer um gato aqui. O shortinho. Bem simples. Depois eu vou fazer a solução também daquela a perna, né? Muito grossa, aí fica subindo o shortinho. Vou fazer uma solução. Tem várias que eu faço, mas essa neste modelo dá certo, porque ele é um modelo simples, tá? Ó, aqui eu vou dobrar e vou cortar a parte do shortinho. Vou usar este aqui, eu tenho um short aqui que eu gosto também, mas eu acho ele mais apertado e esse aqui não tem muita elasticidade. Esse aqui combina mais com esse, porque a elasticidade é bem parecida. Então, eu vou, já nesse tamanho aqui, já dá pra mim. Tecido dobrado, eu vou cortar a peça inteira, tá? Então, eu vou vir aqui tirar a frente. Aqui tem esta largura aqui de cos, eu acho interessante, então eu vou deixar com esse cos. Então, eu vou pegar aqui só a parte da costura pra baixo. Aqui, ó, tem o fundo da parte de trás, aí eu retiro pra ficar só frente. Eu vou riscar aqui com a caneta, que aí vocês, olha, deixa aqui, depois da linha eu vou deixar uns 3 centímetros a mais, porque a parte costa é mais alta, tá? Deixa eu vir mais pra cá. Aí eu vou aqui, ó, pontilhar. Marco aqui, ó, na linha da costura. Marco aqui também, onde tá a costura. Só vou copiar a parte da cava, tá? Que o resto depois eu consigo tirar. Aí aqui pra virar, como eu já marquei aqui, aí eu marco aqui onde está o quadril, né? Aqui eu já marquei o ponto também, aí eu já posso vir aqui
e posicionar onde está aqui, ó, a linha. Aí eu venho aqui, onde está a parte de trás, deixa eu marcar aqui. Eu vou usar todo esse aqui, ó, onde que está a parte de trás? Está aqui dentro, né? Então, eu vou dobrar até eu achar, ó, tá vendo? Eu estou dobrando, porque ela está aqui a linha de trás. Aí aqui eu marco e venho pontilho reto aqui, venho até em cima. Aqui dentro, aqui ó, está a costura da frente e a costura de trás está bem aqui, ó. Tá vendo? Onde está a costura, ó. Então, ele vem aqui em cima, ó. Marca aqui em cima. Então, aqui é a parte costa. Aí, aqui eu só corto retinho, encontrando esses pontos. Cadê o meu? Deixa eu afastar aqui. Aqui onde está marcado, eu venho. Aqui tem outro ponto onde está marcado. Aí eu vou até o outro ponto. Aqui é a parte de cima. Com margem de costura, tá? Aqui a frente. Vou alfinetar, né, pra gente não deixar sair do lugar. Pronto. O comprimento, gente, vocês veem aí o comprimento que você quer de shortinho. Você pode deixar maior ou menor. Eu vou deixar um pouquinho curto porque eu quero fazer um barrado. Deixa eu ver, eu não quero muito. Acho que aqui, ó, aqui pra mim vai ficar bom, tá? Aí depende de cada pessoa. Deixa uns 2 de margem de costura, porque eu vou colocar a nossa solução de shortinho não subir. Neste modelo aqui dá certo. Deixa eu pôr esse alfinete mais pra cima. Aqui, ó, eu vou inclinar um pouquinho e cortar. Deixa eu abrir aqui, que é a parte frente. Ó, tá vendo? Até aqui onde vai ficar a barrinha. Tem um gato aqui, né, meu amor? Você deixa eu terminar minha florzinha, hein? Pronto, vá. Vai brincar, vá. Não é pra deitar aqui não, tá? Deixa eu terminar. Ai, meu Deus. Quer colinho? Quer colinho? Quer colinho? Colinho, mãe. Colinho, colinho. Pronto. Já dei colinho, vai. Eu corto aqui. Vou aqui. Continuo cortando. Deixa eu tirar aqui pra eu poder virar. Aí aqui, ó, está o fundo, né? Então eu inclino também. Ó, tá vendo? E aí eu vou e corto aqui onde está, onde eu deixei desenhado. Você vê aí o seu giz. Pra mim está bom nesta posição aqui. Ok, frente e costa. Ó, perceba que a parte da frente é menor e a parte costa é maior. Por isso que tem que seguir aquele movimento que eu faço no corte da frente e costa, tá? Então fica assim. E aqui já dá pra gente costurar. Aí, deixa eu tirar aqui o alfinete. Vamos tirar o cos, né? Porque a gente precisa fazer aquele cos, já que eu tirei só a parte do shortinho. Aqui, vem cá, deixa eu puxar aqui, menina.
Ó, aqui eu já cortei retinho, vai dar o cos certinho que eu quero. O meu cos é bem largo, aí você faz aí conforme os shortinhos que você está copiando. Esse aqui eu quis deixar largo, agora se você não quiser, não precisa, tá? Pode fazer mais estreito. Deixa eu achar minha fita. Tá um gato em cima dela. Larga aí, filha. Deixa eu pegar. Puxei. Olha, aqui o meu está com 8, tá? De largura. E aí já vai dar pra fazer. Agora eu quero fazer a parte da sainha, né? Pra ficar comportado o meu shortinho. Aqui eu cortei a parte da frente da sainha para fazer uma preguinha. Aqui é a parte da frente, aí o que eu fiz? Eu copiei a parte da frente aqui com 1 centímetro menor, que é a parte da saia. Esse aqui é o short, esse aqui é a saia. Copiei. E aí, eu vim aqui e fiz esse movimento, ó. Que é uma preguinha, tá vendo? Eu venho dobrando, tá vendo aqui, ó? Dobrei até esta linha aqui. Pronto, ó, cheguei aqui. Aí, aqui, ó, fica a lateral da saia que eu cortei em evasê. Tá vendo? Fazendo um pouquinho de bico. Aí, eu corto aqui e já está a parte da frente. Está maior que o short, por quê? Porque eu não quero que ela fique justa. Quem vai ficar justo é esse aqui, que aí tem elasticidade. Agora ele não. A parte da sainha fica justa, por isso que fica maior. Deixa maior depois da metade, uns 2, 3 dedos. Aí, depois que você vestir, você pode retirar ou não. Mas 3 dedinhos já vai deixar bem soltinho, tá? Então, aqui a parte da frente, aí eu preciso da parte costa, né? Aí eu dobro o tecido novamente, aí eu venho tirar costa. Aí aqui dobrado, aqui na dobra, eu vou colocar o fundo costa, que é essa parte, aí eu dobro aqui o gancho e fica só aqui, ó. Esta parte que tem que encostar aqui. Ó, encostou, aqui ó, 1 centímetro menor. Aí eu venho aqui a lateral vai ficar maior, aí eu corto, aproveitando todo esse espaço, porque depois eu vou ver se eu quero bem larguinho assim ou não, tá? Aí aqui, ó, corta. Ficou um biquinho aqui, aí você pode retirar um pouquinho, não deixa ficar tão biquinho não, tá? Assim. E aqui, ó, neste ponto eu vou fazer uma pencezinha, principalmente quem tem muito bumbum. É bom dar uma pencezinha, já que ela não é tão larga e nem franzido. Então, pra não ficar muito apertado aqui na parte de cima, que aí subiria, você faz essa pencezinha, que aí já ajuda ela a ficar encaixadinha no quadril. Então, fica assim, cadê a parte da frente? Aqui, ó. Aí, você vem aqui e vê a sua lateral. Ó, a lateral. Com a lateral, aí a gente vai já acertar. Aí, aqui, ó, lateral com lateral da sainha. Aí, eu já acerto a barra aqui, porque sempre vai ficar um maior que o outro, porque eu não tirei o bico. Esse aqui eu já tinha tirado o bico, esse eu não tirei. Ó, vai terminando em nada. Pronto, tá vendo? Então, aqui é a lateral. Veja que vai ficar bem largo, mas aqui tem a preguinha, né? Depois que eu fizer a preguinha na parte da frente, aí ela vira uma sainha em cima do shortinho. Vou começar a costura pela frente. E aqui, nesse decote, eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais. Só um pouquinho, não quero muito. Aqui tá bom.
costurar aqui. Algumas coisas eu costuro aqui, outras eu vou na overlock, mas todas as costuras podem ser feitas direto aqui na máquina comum, tá? Vou abrir só um pouquinho do zigue-zague, bem pouquinho. Daí eu costuro. Essa malha é boa de costurar aqui. Eu vou escolher um lado, pode ser esse ou outro. Acho que eu vou ficar com esse lado aqui que tem as 3 cores. Aqui, antes de costurar aqui a parte do decote, a gente vai embanhar essa parte todinha do decote aqui, para poder encaixar aqui, ok? Fica embutido, tá bom? Então, aqui você vai dobrar e costurar. Pode ser no zigue-zague? Pode, porque ele é estampado, aí fica bem escondidinho. Não que não possa fazer em tecido liso, tá? Pode também. Mas no caso aqui eu vou fazer reto mesmo, porque ele costura bem. Vou puxar aqui a ponta, senão ele não vai. Ponta da linha. Aí eu vou dando uma leve esticadinha pra ele não ficar duro o ponto, né? Eu dou uma esticadinha. E também não estou dobrando, tá? Eu só tô costurando, eu tô vendo aqui se o ponto tá bom. Ó, o ponto aqui tá bom, não está quebrando e nem pulando, então dá pra continuar. Eu tô vendo bem na beirinha, tá bom. Olha, tá vendo? Ó, ele tem bastante elasticidade, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E não tem nem ponto, gente. Não tá dando pra ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Será que dá pra ver aí? Ó, bem de pertinho, tá vendo? Os pontinhos. Aí estica, ó. Volta, estica. Ó, tá bom. Até então. Agora sim, eu posso vir aqui e costurar. Ó, vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Coloco aqui, aí eu pego a outra parte, jogo aqui em cima. Aí assim eu posso passar a costura já juntando o ombro. E aqui eu ponho o zigue-zague. Bem, um zigue-zague fininho, tá? Não é muito largo não, senão fica uns buraquinhos. Aí eu volto aqui, puxo o cantinho. Eu escolhi esse lado, né? Eu acho que foi. Ah, é. Eu escolhi esse lado.
Aqui, ó, tem uma dobrinha aqui. Aí aqui fica assim, tem um biquinho, mas na realidade é que aqui, ó, eu tenho que passar pra ele voltar, ó. E quando ele voltar, ele fica certinho, é que ele tá enrolado aqui. Mas tá bom. Deixa eu fazer aqui o outro. Aqui eu vou fazer o outro e vou fechar as laterais. Fechou as laterais já, aí já pode fazer a barra e colocar as mangas. Aqui eu já costurei as laterais. Ficou assim. A manga dobra e já costura também, já costurei. Eu passei na overlock as mangas, mas é a mesma coisa, tá? Pode passar o zigue-zague também. Passei e fechei as duas, tá? Aqui, deixa eu ver, a frente, aqui tem, tá marcada, né? Aqui é a frente, então eu vou colocar, vai ficar desta forma aqui, o azul aqui e o vermelho aqui. Vou aqui costurar no zigue-zague, que tanto faz um ou outro, tá? Vou colocar aqui costura com costura na cava aqui da lateral, fica melhor. E aqui no ombro, aqui pelo avesso. Que eu vou alfinetar, porque assim não dá nenhuma ruguinha. Pronto, aqui ó, está encaixado direitinho, agora é só fazer aqui com um zigue-zague bem suave. Aqui, ó, desavessa. E aí fica assim, ó, fica bem costuradinho. E tem elasticidade. E assim você faz aqui a outra também. Aí depois é só fazer a barrinha aqui, se você quiser mais curto ou mais comprido. No caso aqui pra mim está bom, então eu só vou fazer a barrinha, tá? Dobrar uma vez, duas vezes. E pode fazer a barrinha que ele tem uma elasticidade boa. É uma malha ótima para costura reta aqui. E aí é só passar a costura. Aqui eu ia colocar elástico, mas como ele está bem ajustadinho, eu já experimentei. Então ele não vai subir, eu vou só fazer a barra. Também vou dobrar, eu vou dobrar e vou virar mesmo. Não vou fazer só uma vez não, tá? Eu vou dobrar e vou passar a costura. Deixa eu já fazer aqui. Eu dou uma puxadinha pra não quebrar. E aí eu dou uma olhada aqui, ó, o ponto tá bom. E tem bastante elasticidade, então tá bom. Você tem que ir costurando e puxando um pouquinho. Ó, costura e puxa. Isso ajuda a deixar com elasticidade.
Pronto, olha aqui. Tá bom. Agora eu vou terminar aqui a manga e depois a gente faz a costura do shortinho. Aqui a parte do shortinho eu já costurei a parte de trás, agora aqui a frente está aqui no avesso para mim mostrar aqui a parte da saia, que eu vou colocar em cima. Por que que eu tirei aqui igual eu copiei? Porque eu quero costurar e ficar presa e a saia não ficar subindo. Mas eu não quero prender essa parte aqui, então eu vou retirar, tá? Porque já que eu vou fazer uma pence aqui, uma prega, eu não preciso prender tudo, eu vou prender só a metade. Então eu vou retirar aqui e deixar ele reto, tá? Ó, aqui. Pronto. Então, como que eu vou costurar? Eu vou vir aqui e vou costurar junto até esse ponto aqui e essa parte aqui vai ficar solta. Como? Deixa eu virar aqui do outro lado. Então, eu vou costurar aqui. E antes de costurar aqui a parte do gancho aqui, eu vou abrir e fechar a parte frente só um pouquinho, tá? Não precisa costurar tudo não, aqui no avesso, tá vendo? Ó, eu vou costurar até aqui, então essa parte aqui eu vou costurar antes. Essa aqui é a parte da saia. Então, eu venho aqui. Tá dando pra ver, deixa eu puxar mais pra cá. Pronto, agora eu já posso costurar aqui, eu vou alfinetar. Seguro aqui, venho a outra parte aqui que já está costurada, tá dando pra ver. Aí eu venho aqui por cima, a sainha tá aqui, ó. Eu venho aqui por cima com a outra parte. E vou juntar. Ó, aqui, ó, a parte da frente short, da saia e do short. Fica 4. Aqui, ó, alfineto. E aí a costura vai passar aqui onde não está costurada e vai seguir o gancho. Aqui, ó, põe em cima. Alfineta, que aí você deixa bem certinho, tá? Vou alfinetar aqui a parte do gancho. Aqui eu já começo, ó, com a saia, bem onde já termina a costura. E aí junta, ó, pega tudinhos para não sair do lugar.
Aqui, ó, a parte de trás já está costurada, aqui também. Aí eu já posso aqui ir para o outro lado, no avesso. Aí está aqui, ó, ficou preso só nesta parte, e aqui vai ficar retinho. Deixa eu virar aqui frente, ó, fica assim. Aqui a parte da saia, ó, já está presa. Deixa eu virar um pouco mais pra cá. E aí eu vou fazer aquela dobrinha, né, que é a nossa preguinha, uma preguinha macho aqui, ó. Eu venho aqui e dobro. E a profundidade é o que você tiver de tecido que você deixou. No meu caso aqui já tem um bom espaço aqui, já vai dar. Aqui e vem aqui, puxa pra cá também, mais até onde eu acho que tá bom. Acho que aqui vai estar bom. Eu vou ver quanto que eu vou deixar de largura, porque eu não quero que fique franzido, mas também não quero que fique justo. Então depois eu vou observar como vai ficar, tá? Então aqui, ó, a sainha vai ficar assim. Agora eu vou fechar, antes de fazer a parte do gancho aqui, eu vou ficar, deixa eu abrir aqui, vou marcar, né, porque senão eu não consigo fazer igual. Marco aqui, e é bem pequenininha, uns 11, daqui aqui 11, já fica bom. Tô fazendo só uma, mas pode até fazer duas, tá? Pra ficar bem fofinho na parte de trás. Ó, aqui já deu um jeitinho, já ficou melhor. Aí eu venho aqui, que é a parte da saia, ó, eu já venho, ponho frente e costa e já posso costurar as laterais. Zigue-zague, overlock, que você preferir. Eu vou passar ali no overlock, mas já sabe, pode fazer com zigue-zague também. Pronto, ó, costurei aqui as laterais, aí a saia já está fechada. Aqui eu desavesso. Segurar aqui na parte da cintura pra mim buscar aqui. Aqui está a preguinha. Eu vou dar um jeito nessa preguinha, não vai ficar assim não, tá? Quero mostrar aqui a parte da cintura, que aí você vai ver que fica maior, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o shortinho. Tá vendo aqui? Shortinho está menor e a parte da sainha maior. Tá dando pra ver aqui? Deixa eu baixar ele mais. Ó, tá vendo? Maior e shortinho menor. Aí, quando a gente for costurar, alfineta direitinho e passa o cos aqui e vai ficar certinho, tá? E assim a saia fica bem soltinha, sem ajustar. Quem vai ficar ajustado é só o short. Aqui na frente a gente tem que resolver a pence. Como você vai resolver? Eu gostei dessa largura aqui. Se eu quisesse deixar mais largo a saia, eu abriria mais a pence. Mas esse tanto aqui tá bom. Eu deixei marcado, então eu vou vir aqui, ó. Olha o tanto de espaço que eu vou fechar. Então, eu seguro. E eu vou passar uma costura aqui pra ficar preso. Ó, deixa eu ir lá do outro lado, que aí você vê. Eu tô segurando, tá? Não solta, não. Que aí você vê melhor aqui. Tá vendo aqui? Aí aqui eu venho e passo uma costura direto até o ponto que eu quero que fique aberto. Acho que eu vou deixar mais ou menos aqui. Posso deixar mais aberto aqui, costura até aqui, mas eu vou deixar, acho que até aqui uns 15. Vai ficar bom. Só costurar.
que tá bom. Aí eu volto aqui na frente, ó. Aí já ficou preso aqui com a aberturinha da pence, que é essa aqui, né, da preguinha. Ela vai ficar só com essa parte aqui, ó, feito sainha, ó. E aí aqui fica sem abrir na parte de cima, só até aqui, ó. E aí fica assim, tá vendo? Agora, vamos juntar aqui esse cos. Pode fechar também a parte do gancho, tá? Aqui é o gancho, tá vendo? Tem que fechar aqui, ó, juntar e fechar. Deixa eu já fechar logo, que aí vocês já vê que vai no avesso. Põe aqui, fica bastante pano, né? Coloca aqui costura com costura. Aqui na prega aqui que a gente costurou, a gente vai abrir aqui, ó. Abre pra ajeitar ela direitinho, ó. Faz essa abertura e vai e fecha. Põe costura com costura aqui, ó. Alfineta. Alfineta bem direitinho, que aí quando costurar ela fica certinho. Vendo aqui, ó. Encosta aqui. O outro lado aqui, ó, também, ó, já abriu aqui. E junta. Pronto, agora eu vou pegar o cos. Cadê? Onde eu deixei o cos, né? Ah, tá aqui. O cos ficou pequeno aqui, eu preferi deixar um pouquinho maior, então eu vou ter que fazer uma costura aqui neste pedacinho para deixar maior. Pronto, ó, costurei aqui, daí eu vou conseguir o cos no tamanho que eu quero. Dobra. Olha, esse aí fica como um detalhe, né? Ele pode ficar na frente ou na parte de trás. Deixa eu ver aqui. Na frente coloco bem no meio. Alfineta. Aqui você marca o meio pra colocar no meio costa, tá? Aqui, ó, que aí já fica bem distribuído. Não esquece de pegar a parte da saia. Tem que vir junto, tá? Deixa tudo marcado aqui, o meu já está marcado. Deixa eu ver se está correto aqui a minha marcação. Aqui. Pronto, ó. Aí aqui, ó, o que acontece, né? A saia está maior, mas aí você vai esticar e alfinetando. Vai esticando e alfinetando, ó. Eu estico aqui, ó, seguro e alfineto. E assim eu vou fazendo.
Pronto, aqui eu já fiz a barra dele todinho da parte da saia. E ficou assim. Agora, a gente tem que fazer e resolver aqui a barra do short. O que acontece com short é muito quadril, muita coxa. Quando você veste, o shortinho vira uma calcinha, praticamente, né? Porque fica subindo e você tem que vir aqui na entreperna, principalmente ficar puxando para um lado, puxando para o outro, para voltar pro lugar. Aí, de novo, movimento, sobe de novo. Aí você tem que puxar, porque senão vira realmente uma calcinha, porque sobe muito. Aí a gente vem com o nosso truque, que é um elástico, esses de peça para sutiã, sabe? Esses elásticos assim, que eles são macio, tá? É um elástico macio e forte. Passa aonde vai, se a barra do short pega em certo ponto da coxa, você contorna a sua coxa com elástico, dá aquele apertado assim, uma apertada pouca, não é muito não, tá? Não é para estrangular a coxa, tá? É só para deixar apertado para que ele segure sem fazer dobrinha, não pode apertar muito. Este aqui dá certo, esse shortinho não é meu, é do filhote, então dá certo na perna dela. Então esse tanto tá bom, já cortei, vou aplicar aqui e na outra também. Como aplica? Pra ficar legal aqui, deixa eu ver nesta outra. Vou fechar primeiro, aqui já tem o espaço que eu vou fechar. São as 3 vezes aqui, tá bom. Aí eu vou distribuir aqui. Vou aqui, ó, pegar a metade, colocar aqui, ó, na metade. Aqui, ó, pra ficar igual, você estica e já segura, que dá certinho aqui. Sempre que tem alguma coisa maior que o outro, pra ficar igual, você estica e pega, ó. Aí já fica na posição correta. Agora é só costurar. Ah, a costura é aqui, ó, tá? Bem na beirinha, pegando o tecido e um pouquinho do elástico. Bem na beirinha mesmo, com o zigue-zague ou costura reta. Dá aquela esticada, ó, pra ficar no lugar. Estica, coloca aqui o dedinho e vai puxando.
Ó, cortou aqui, eu costurei aqui, ó, no lado direito. Agora eu vou virar para o avesso, assim. Aí já faz a barrinha. Agora é só pespontar. Pesponta aqui no lado do elástico, tá? Agora costura reta. Não vai quebrar porque tem um elástico dando firmeza nos pontos da linha, que também já faz uma diferença. Aqui, ó, na hora de virar, você estica bem aqui, ó, puxa, deixa bem certinho o elástico. Como ele é retinho, ele vai ficar retinho a costura, é só seguir o elástico. E puxando, né? Não esquece aqui, ó, de puxar, posiciona, estica e costura. Olha como ficou. O meu aqui, ó, ficou um pouquinho só franzido, mas não tem problema que na hora que você veste, ela ajusta na sua coxa e fica com a firmeza bem melhor que só a barra da malha. Só a barra da malha não adianta. Qualquer movimento ela sobe e aí você tem que ficar puxando. E com elástico, gente, dá uma firmeza. Eu fiz isso aqui porque tinha muitas meninas que eu percebia os problemas que elas tinham em matéria de andar, caminhar e o shortinho subir, mas queria usar o shortinho, mas não conseguia deixar ele no lugar. Então, depois que eu fiz isso, muita gente adorou. E eu sempre ajustei assim para as meninas. Eu vou colocar aqui no outro, né? Aqui já está bom a sainha. O comprimento tá bom. A sainha ficou bem soltinha. Olha a distância, tá vendo? Ó, ficou bem soltinha mesmo. E a blusinha, deixa eu afastar aqui. Também experimentei. E aqui, ó, ficou bonzinho, bem ajustado, não precisa usar outra peça. E as costas bem abertas, você consegue vestir. Como veste, já que tem manga e não tem abertura, você vai vestir apenas o corpinho. Veste o corpinho, entrou o corpinho, aí você pega o braço, veste, depois o outro braço, veste e coloca no ombro e pronto, já vestiu. Fica bem mais fácil de vestir, tá? Se você for vestir com colocando as mãos aqui, os braços, aí você fica com a dificuldade de encaixar ele no corpo. Então, melhor é o corpinho, depois os braços. E ficou assim, olha que gracinha. Muito bonitinho e simples e fácil para você fazer o seu exercício. Lembrando, meninas que não usam muito curto, pode fazer até a linha da cintura, com as manguinhas. Não gosta a bermudinha mais comprida, não gosta curto, faz mais comprido e deixa a saia também mais comprida, e assim você pode fazer o seu exercício numa academia, mesmo que você não use as coisas muito curtas. E por causa de religião também, né? Faz bermuda com a sainha também, sempre a bermuda um pouquinho mais aparecendo do que a saia, tá? Sempre mais comprida. Que assim todo mundo vê que você tá de bermuda e saia. E aqui é shortinho e blusinha. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Ba 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 ba